Olá, vamos cantar para iniciar o nosso estudo da noite. Que essa música seja o início da nossa oração para iniciar a tarefa de estudo da noite de hoje. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Então, que essa música seja a nossa oração, para iniciarmos o nosso estudo sobre a missão do Espiritismo. Nos dias atuais, nós podemos perceber que o Espiritismo, a doutrina espírita, está avançando, a doutrina dos espíritos, né? E nós vamos começar a contar uma história que está no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do espírito Humberto de Campos. É o diálogo de Jesus com Anã, o sacerdote. Eu vou ler para vocês. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com atitude irônica. E que pensas tu venha ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Anã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Anã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te a realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus, com energia serena, nenhum mármore existe mais pura e mais formosa do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Olha só, vamos repetir. Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior à da boa vontade. Nesse diálogo aqui, Jesus mostra o que ele veio fazer aqui, né? Edificar o reino de Deus no coração da humanidade, no coração dos homens. E para isso, a doutrina espírita ou o espiritismo tem essa missão de fazer
com que mostrar com razão, clareza, como chegarmos a esse bem que Jesus quer, a esse amor que Jesus quer nos nossos corações, né? E no Livro dos Espíritos, a questão 627, nós podemos ver que, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? Se Jesus ensinava tudo, todas as coisas que ele vinha aqui falar, que ele falou, ele ensinou por parábolas, né? E o que o Espiritismo tem a ver? Será que os Espíritos podem revelar mais alguma coisa do que já foi dito? Como Jesus falava tudo por parábolas, vamos ver o que os Espíritos responderam para essa pergunta aqui. A palavra de Jesus era muitas vezes alegórica e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e os lugares. É preciso agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso também explicar e desenvolver essas leis, uma vez que há tão poucas pessoas que as compreendem, e ainda menos as que as praticam. Nossa missão é de abrir os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas baixezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa alegar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é correto que cada um possa interpretar a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, os Espíritos mostram aqui, né, que eles estão encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Né? Por isso, não é correto que cada um possa interpretar a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Toda a lei de Jesus, de Deus, que Jesus veio mostrar, veio e exemplificou, é de amor e caridade. Embora ainda desde do início de nossas reencarnações, cada um com o seu tempo de reencarnação, pode perceber que ocorrem algumas mudanças em si. Né? Em algum tempo foi egoísta, hoje já está deixando de ser. Em outra época foi muito duro, muito orgulhoso, muito vaidoso, hoje já está deixando de ser nessa atual reencarnação. E gradativamente, né, vai mudando. Mas é chegado o tempo de que tudo isso que nós, nessa atual reencarnação, estamos, precisa de uma celeridade. Por quê? A partir do momento que nós adquirimos o avanço intelectual, vamos dizer assim, nele veio a tecnologia, a ciência, a medicina, tudo avançado, né? Nós, claro, é uma natureza nossa sermos felizes e lutarmos para isso. Hoje em dia, lutamos para ser felizes usando a inteligência, né? Mas vai chegar um tempo em que essa inteligência, essa felicidade material que a nossa inteligência conquista, vai ficar tipo um vazio, faltando alguma coisa. O que seria? A conquista da felicidade não são as coisas materiais. Elas ajudam e muito, mas não são essas a conquista da nossa felicidade. O reino de Deus implantado no coração dos homens. E nós vamos ver aqui o que seria isso. Qual é esse bem? É deixarmos para trás, através da nossa reforma interior, que o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nos ensina. Né? O Espiritismo,
essa doutrina esclarecedora de razão, de amor, de sentimento e de ciência codificada por Allan Kardec. É um presente maravilhoso para todos nós. E nós podemos perceber que os espíritos, a missão dos espíritos consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, como nós já vimos. Está no Livro dos Espíritos, na questão 627, né, que nós acabamos de ler. Então, daí a necessidade de cada um interpretar esse ensinamento do Cristo, né, o ensinamento do amor ao próximo, do bem aqui na Terra, com uma palavra só, com um sentido só. Não mais o sentido daqueles que querem dominar, né, certas religiões, certos grupos de pessoas, né, mas a verdade liberta todos nós desses, vamos dizer assim, de todas as coisas que os outros querem nos impor, que as outras religiões querem nos impor a seu bel prazer, né? A doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus são puros, são maravilhosos. Por quê? É uma pureza que Jesus trouxe naquela época em que todos nós, em que todas as pessoas daquele tempo, havia o coração em trevas ainda, sofrido, precisando de uma nova luz, e Jesus apareceu. E muito mais ainda, ávidos da palavra do Cristo, ávidos, com sede de justiça, de amor, de caridade. Então seguiam Jesus. E o propósito, quando Jesus explicava por parábolas, era o jeito deles entenderem. E esse tempo vai passando, as reencarnações vão passando, e esses homens, essas pessoas que ouviram tudo isso naquela época, hoje estão aqui, reencarnados, né? Tentando colocar em prática o que Jesus nos ensinou e mostrou. Quando o homem, porém, conseguir a soma dos gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. E aí ele vai lutar para querer mais. Mais o quê? Não é mais material, não são mais as coisas materiais, não são mais as coisas efêmeras, né? Ele reconhecerá ser esta impossível sem a segurança nas relações sociais, segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Logo, pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para essa senda, e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Olha só, é a lei de que nós vivamos em sociedade. Para viver em sociedade, nós temos que ter a harmonia uns com os outros, porque senão tudo vai voltar, tudo fica na barbárie, vamos dizer assim, né? Um inimigo do outro. Eu não quero estar vivendo com essa pessoa porque eu não vou com a cara dela, eu não gosto do meu vizinho, eu não gosto do meu colega de trabalho, eu não bato bem com a cara dele, ele tem atitudes que eu não concordo, eu quero ser melhor do que ele, ou ele se parece melhor do que eu, ele se acha melhor do que eu. Então, como viver em sociedade ainda se esses sentimentos ainda existem? Então, eles, né, vão acabar. Por quê? Por causa da necessidade. Vai parar e pensar, não, eu preciso do meu próximo, eu preciso de mostrar o meu sentimento maior. Não tem para onde eu correr mais, né? Ficar negando a existência do amor, ficar negando a solidariedade, negando a caridade, negando o bem, negando a Jesus, né? Não tem mais como fazermos isso. Nessa atual reencarnação nossa, não tem como ficarmos esperando. A vida é assim mesmo, vou ser assim sempre, não vou mudar porque não tem outro jeito, a vida é só uma, morreu aqui e acabou.
Claro, o corpo nosso vai acabar, acaba mesmo, né? Mas o nosso espírito, ele é eterno, ele não morre nunca, é imortal, né? E essa imortalidade nossa é uma oportunidade que Deus nos dá de aperfeiçoarmos cada vez mais esse instrumento que nós somos, instrumentos de prática do amor, da caridade e do bem aqui, que Jesus veio mostrar para todos nós, né? No livro dos Médiuns, no item 350, nós podemos perceber aqui quando Kardec fala os espíritos falam das sociedades da parisiense, né? Do espírita, né? Vamos dizer assim, dos centros espíritas hoje em dia, associações espíritas, sociedades espíritas, hoje associações. Diz assim, no item 350, a segunda parte, o capítulo 29. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? Ao orgulhoso se conserva cheio de si? Ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Assim, poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. Para o objetivo providencial, portanto, é que deve entender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos, e então haverá união entre elas, simpatia, fraternidade, em vez de vão e pueril antagonismo, nascido do amor próprio, mais de palavras do que de fatos. Então, elas serão fortes e poderosas, porque assentarão em inabalável alicerce o bem para todos. Então serão respeitadas e imporão silêncio à zombaria tola, porque falarão em nome da moral evangélica que todos respeitam. Se todas as sociedades espíritas, os centros espíritas, estiverem nesse sentimentos, nessa simpatia, nessa fraternidade, né? A missão do Espiritismo de propagar todos esses ensinamentos do Cristo, a moral evangélica aqui que fala, as pessoas não mais vão zombar, né, dos espíritas e da doutrina espírita. Essa é a estrada pela qual temos procurado com esforço fazer que o Espiritismo enverede. A bandeira que desfraldamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura de ver, em todas as partes do globo, congregados tantos homens, por compreenderem que aí é que está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a humanidade. Olha só. A bandeira que os espíritos, que eles mesmos dizem aqui, que desfraldamos bem alto, é a do espiritismo cristão e humanitário. E que já estão vendo isso está acontecendo, né? E também a salvaguarda da ordem pública, né? Então, a missão do Espiritismo é essa, é esclarecer as pessoas com razão, usando o raciocínio, da prática do amor, da caridade, da solidariedade, para isso a mudança interior. E essa mudança interior tem auxílio através do Evangelho, a moral do Cristo, todos os ensinamentos do Cristo. No Evangelho, tem aqui, no livro do Evangelho,
as qualidades, as características do homem de bem. Né? Se todos os homens, ou toda a humanidade, tiver uma característica daquela que está ali, enumeradas, vamos dizer aqui, elencadas no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que a maior de todas é domar as suas más tendências, né? Então, ele já está a caminho dessa melhora a toda a humanidade, praticando o amor, a caridade, né? O respeito ao próximo, a solidariedade. Então, esse aí é para todos os homens de bem, homens, pessoas de bem, né? São as características, principalmente domando as suas más tendências. Os espíritas também, aqueles que se abraçaram a causa, que praticam, vamos dizer assim, os ensinamentos do Cristo através da doutrina espírita, né? Eles também têm uma dessas características e estão no bom caminho. Nós podemos perceber que muitas pessoas, elas ainda têm aquele medo, aquele receio de se transformarem, né? Através dos estudos das obras básicas, através dos estudos na casa espírita, né? Das tarefas da casa espírita, né? Dos passes, das palestras, né? Muitos ficam, é como se estivessem esperando uma outra oportunidade. Sim, ela virá em outra reencarnação. Mas se estamos nessa e tudo bate à nossa porta, chega em nossas mãos através dos livros, que hoje são olha, muitos livros para nós termos em mãos, a mídia, vamos dizer, a tecnologia ajudando, né, a estudarmos. Igual nessa época de pandemia, não podemos sair para viver em sociedade, né? Então, dentro de casa, dentro de nós mesmos, nós podemos olhar o nosso interior e perceber que estávamos vivendo em sociedade, mas não era a sociedade da lei de amor e de caridade de Deus, né? E agora, muitas pessoas estão acordando para essa solidariedade mesmo dentro de casa, para a sociedade, né? Vivermos em harmonia. Chegando então, praticando tendo alguma característica do homem de bem, todos nós espíritas, vamos avançar. A missão do Espiritismo é essa, é fazer avançar, esclarecer as massas, né? Massas, muitas pessoas, todas quanto for possível, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, diz assim, que caridade é uma virtude que se desenvolve no processo de relacionamento com o próximo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem para nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, nós podemos ver aqui que amar ao próximo como a si mesmo é fazer aos outros tudo o que nós gostaríamos que nos fosse feito, né? O que é que a gente gostaria que fosse feito para nós? Tudo de bom, tudo do melhor, tudo com respeito, toda a paciência com as nossas imperfeições, né? E aí, lá no Livro dos Espíritos, né, a questão 886, nós podemos ver que a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos é a seguinte, 886. Que diz assim, qual o verdadeiro sentido, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade?
como entendia Jesus. Está no livro dos Espíritos, o capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. A caridade e amor ao próximo, a questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Olha a resposta dos Espíritos. Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade para Jesus não se limita à esmola. Ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam inferiores, iguais ou superiores. Ensina a indulgência porque temos necessidade dela e não nos permite humilhar os outros, ao contrário do que muitas vezes se faz. Se uma pessoa rica nos procura, temos por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver necessidade de nos incomodar. Porém, quanto mais lastimável sua posição, mais se deve respeitar, sem nunca aumentar sua infelicidade pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Já imaginou? Que lindo reino de Deus, o reino do bem, implantado desta forma, como Jesus ensinou, no coração do homem, no coração de toda a humanidade. Estaríamos num mundo feliz, né? Esse mundo que está passando de provas e expiações para um mundo de regeneração, seria um alívio muito grande de todos os sofrimentos passados, pelas injustiças cometidas, pela desigualdade social, né? Por tudo, apesar de que nós sabemos que todas as oportunidades que temos, elas nos decorrem de nossas próprias faltas de encarnações passadas ou dessa mesma, né? E aí essa desigualdade, mas o que ensina Jesus? Não é porque ele deve, porque ele está devendo por causa da sua reencarnação, ele fez isso no passado, então hoje ele tem que ser avarento, hoje ele é avarento, amanhã ele será necessitado. Não, cabe mesmo nesse meio de que pessoas que passam pelas provações difíceis através da saúde, da falta de saneamento básico, da falta de estrutura para morar, da falta de alimentos, né, de uma vida mais tranquila, né, do seu dia a dia, nem por isso nós devemos falar, não, é a própria sorte, deixa lá, ele errou na outra encarnação, deixa ele sofrer. Não, aí é que está. Esse reino de Deus começa dentro de nós, com o bem, o amor ao próximo, sem pensar se ele é superior a mim, inferior a mim, se ele errou em outra vida, se ele errou nessa, se ele está errando, né? O amor de Jesus é bem claro aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E as massas sendo esclarecidas, a missão do Espiritismo é essa, implantar o reino de Deus no coração de todos nós. Então, nós vamos poder encerrar um pouquinho com a musiquinha, que também serve para a nossa prece final de encerramento. E eu quero agradecer de todo o coração, de todo o meu entendimento, né, a oportunidade que tenho de estar aqui falando um pouquinho do Evangelho, dos ensinamentos da doutrina espírita. Que Jesus possa nos abençoar e em próximas vezes estarei com todos novamente aqui para mais um estudo. Gratidão a todos e até a próxima. Enquanto isso, vamos marcar um novo encontro com Jesus. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz
repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim: já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho